Olá, estamos mais uma vez aqui no podcast do Nobre Perícia e hoje com um convidado muito especial para falar sobre cirurgia da mão e a síndrome do túnel do carpo. Eu sou Rogério Nobre, ortopedista, médico perito, e essa é Daniela Nobre, também médica perita. E esse convidado especial que está aqui é não só nosso amigo, mas ele tem residência médica em ortopedia pelo Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Rio Grande do Norte e residência também em cirurgia da mão no serviço Dr. Pardini, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Dr. Márcio D'Angelo. Dr. Márcio D'Angelo vai nos falar aqui inicialmente sobre o que é essa especialidade de cirurgia da mão, Márcio. Bom, queria agradecer aos amigos, aos compadres, né? Pessoas de... Nosso compadre, esse mesmo. de autoestima para mim e para minha família. Vocês dois são muito importantes em tudo isso. Bom, a cirurgia da mão é uma especialidade médica, já está consagrado no Conselho Federal de Medicina desde 1994, e ela foi criada com o objetivo de tentar congregar em um profissional só a parte reconstrutiva de pele, de nervos, de tendão, de ossos e de ligamentos. Então ela foi surgida na Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, porque aqueles sequelados de guerra muitas vezes eram difíceis, era muito difícil em campos de concentração, em hospitais de campanha, você ter um perfil de profissional que agregasse tudo. Então na nossa formação de cirurgia da mão, que é uma outra residência médica, a gente passa a treinar a sutura vascular, a gente passa a fazer as coberturas cutâneas, enxertos, retalhos de pele, e a gente passa também a reparar os nervos, coisa que naquele momento precisaria de uma série de profissionais. E daí veio a especialidade médica, que pode ser, o profissional pode vir de uma linhagem da cirurgia plástica ou da cirurgia ortopédica, ou ortopedista, que é o caso de nós três, né? Nós somos ortopedistas e depois, do mesmo jeito que vocês fizeram perícia, a gente faz tem uma outra formação em cirurgia da mão. Olha aí que interessante. Então, hoje nós pensamos em falar um pouquinho aqui sobre a síndrome do túnel do carpo, né? A ideia é fazer um link entre a parte da medicina assistencial e a parte da perícia no que diz respeito a essa síndrome. E aí, Marcinho, para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente o que é a síndrome do túnel do carpo. Vamos lá. A síndrome do túnel do carpo é um conjunto de sinais e sintomas decorrentes da compressão de um nervo. Um nervo que todos nós temos, chamado nervo mediano, que passa nessa região e é geograficamente o ponto mais crucial do trajeto desse nervo. Nessa região ele pode estar comprimido, causando a sintomatologia muito clara, muito específica, que é a dor, a dormência e o formigamento no território do nervo mediano, tá? E você, como médico assistente, você acha realmente essa dormência do jeito que está no livro, lá que desenha o território do nervo mediano, na palma e tudo? Sempre. São raros os casos em que, por alguma alteração anatômica, você tem uma comunicação entre o nervo ulnar e você pode ser levado a ser confundido com isso, mas geralmente a distribuição é muito clara. A dormência na região palmar, não é dormência na região dorsal da mão, acometendo o polegar, segundo, terceiro e essa borda radial do quarto dedo. Essa distribuição, quando a gente faz o exame físico, que pede para o doente fechar os olhos e faz o estímulo tátil, isso fica desenhado. Na imensa maioria dos casos, isso é muito claro. Além de outros sinais e testes provocativos que a gente faz durante a anamnese, durante o exame físico, que é o que eu costumo dizer, a síndrome ela é de fácil diagnóstico. Difícil é a gente entender as condições que estão associadas por trás dela. E isso é um grande problema para o tratamento. E aí pegando esse gancho, né, porque se síndrome é o conjunto de sinais e sintomas, isso significa dizer, isso a gente aprende na faculdade, né? Então isso significa dizer que existe uma doença por trás da síndrome do carpo, ou seja, existe uma doença específica ou não? Na minha opinião, a síndrome do túnel do carpo, ela por si só é uma doença, tá?
o que a gente vê muitas vezes é a concomitância de outras doenças com sintomas semelhantes, que na imensa maioria das vezes o exame físico nos mostra e que pode trazer sintoma, pode trazer queixas para o paciente, principalmente para o paciente mais desavisado, de que aquilo que ele está sentindo é a famigerada, é a conhecida síndrome. Tá? Então, por exemplo, gente... Sugestionado, então. Exatamente, totalmente. Edema não é sintoma de síndrome do túnel do carpo. Síndrome compressiva nenhuma causa edema. Tá? Rigidez articular. Márcio, eu estou com dificuldade de mexer meus dedos, eu acho que é síndrome do túnel do carpo. Absolutamente. Então, são sintomas neurológicos, dormência, dor de característica neuropática. Uma coisa muito marcante na síndrome, a dor é ao repouso. Então, o paciente que diz que está trabalhando e sente dor na mão, investiga, porque aquilo não deve ser síndrome. A síndrome acontece quando o paciente para, quando ele chega à noite em casa, quando ele vai dormir. E acorda com ela. Ainda em relação ao sintoma, eu queria fazer duas perguntas, né? Na questão da força, que a gente escuta muito a queixa de déficit de força, às vezes bem inespecífico, e aí eu queria que você fizesse essa colocação para a gente. E outra que eu vou colocar para não esquecer, que às vezes a gente atende um paciente para fazer uma perícia médica, o paciente entra no consultório e quando a gente abre a porta ele já entra assim, porque a literatura às vezes diz que tem. Então o paciente entra e faz. Eu pergunto, qual o seu nome? Ele faz, Marcos. Oi, seu Marcos, quantos anos você tem? Né? Então eu queria que você pudesse falar desses dois sintomas para a gente. O déficit de força existe na síndrome nos casos mais avançados. Tá? A força é a última coisa a ser perdida nesse tipo de compressão. Tá? Então primeiro você tem um déficit de sensibilidade, sintomas de dor, para depois você perder a força. E a força, gente, ela é localizada na musculatura tenar, mais precisamente no músculo abdutor do polegar. Então, quem tem a síndrome... sinal de Fromen. Fromen é do Nevunar, Froman. É mais do Nevunar. Então, o déficit de força acontece nessa musculatura. Então, é o doente que tem a dificuldade de fazer a oponência do polegar, de jogar o polegar de encontro aos outros dedos. Tá? Então assim, eu tenho a síndrome do túnel do carpo, minha apreensão aqui é muito fraca, meu teste aqui é muito fraco. Não, aqui eu estou forçando flexores superficiais e profundos dos dedos que estão normais. A compressão do nervo é aqui embaixo. Tá? Então, pega o ramo motor do nervo mediano que vai para essa musculatura. Nos casos bem avançados, você vê sim uma atrofia, um abaixamento dessa musculatura. Tá? Com relação ao... Tem até um epônimo que eu não me lembro desse testezinho. Esse teste, os pacientes referem melhor assim, esse sinal, tá? Mas para isso acontecer, a mão tem que estar dormente. Entendeu? Então, é o paciente que acorda à noite e ele diz, doutor, eu acordo, eu tenho que sacolejar ali, parar um pouquinho. Talvez se ele não sacolejasse, deixasse a mão quieta, também resolvesse da mesma forma. Porque inicialmente os sintomas não são contínuos. Ele sente, melhora, acorda, melhora, e com o progredir da doença ele começa a ter a sintomatologia também durante o dia e mais prevalente à noite também, passa a noite acordado. Não é raro a gente encontrar pacientes no consultório que dizem que estavam achando que estavam infartando, porque tinha dormência, o formigamento, e o formigamento e a dor, 30% dos pacientes pode se referir pelo braço. Então você imagina, você acorda com a dormência e uma dor no teu braço esquerdo subindo à noite e pensa logo que é um infarto. Não é raro a gente ver isso, tá? É muito comum. Mas existe, Dani, isso aqui os pacientes referem e melhora. Agora precisa a mão estar dormente. Se a mão não estava dormente antes, se o paciente estava usando a mão, a dormência é no repouso. É no repouso. Se o paciente está usando a mão e fazendo as coisas, geralmente ela não adormece. O paciente que tem dor com a movimentação da mão, tem alguma outra coisa ali por trás. Outra coisa interessante que eu queria colocar é que, assim, na perícia existe um instituto chamado NTEP, que é um nexo que é dado com base em epidemiologia, com base em estatística, né? Então, por exemplo, você chega numa empresa onde tem muita costureira,
Aí faz-se uma estatística e diz que lá, comprova-se que lá tem mais síndrome do túnel do carpo, é mais ou menos assim. Só que tem muita costureira, mulher, né? Na idade de 40, de 50. Isso. E às vezes esse NTEP confunde o perito desavisado, porque é diferente da ex-causalidade, entende? Ele é um dado estatístico. Entendi. Então você pega uma empresa e ela vai ter. Então, de cara, você já sai dizendo que está achando que tem um NTEP positivo. Aí eu queria que você falasse quais a principal população. Vai significar o acidente de trabalho. Qual a principal população acometida, para que fique claro que essa síndrome, se ela tem uma população. Tem. A população é mulher, 5 a 10 mulheres para um homem, tá? A mão acometida é ligeiramente superior na mão dominante. Isso já nos leva a pensar que se essa superioridade não é tão grande, até que ponto isso é de origem ocupacional, até que ponto isso é faixa etária de acometimento, 40 a 60 anos de idade, tá? Coincidindo talvez com um dos fatores causais que sejam alterações hormonais, típicas dessa idade, tá? E mulher infinitamente mais prevalente. Tem um trabalho, foi um trabalho americano que tentou encontrar a causa para o túnel do carpo, até hoje a gente não tem uma causa específica, que analisou 923 funcionários das empresas da indústria dos Estados Unidos, um trabalho multicêntrico gigante, e analisou esses pacientes por 17 anos, um follow-up também importante. E as únicas coisas que eles encontraram de fatores que podem ter relação com a ocorrência do túnel do carpo foi obesidade e sexo feminino. Tá? Então, assim, grau de funcionalidade, eu trabalho no computador, vou ter mais túnel do carpo? Não necessariamente. Vibração no punho? Não também necessariamente. Não necessariamente. Hoje em dia, é engraçado isso, que é muito notório quando a gente vai dar uma pesquisada, a gente vê trabalhos antes de 2000 mostrando talvez algum efeito como se fosse alguma coisa de origem ocupacional. E os trabalhos de 2000 para cá, absolutamente não existe evidência nenhuma de que isso venha de um trabalho, de uma função, de coisas desse tipo. Hoje a gente acha que é genético. Sim. Entendeu? Há um espessamento do ligamento que acontece naquele perfil de pacientes, Dani, que você falou, no retináculo flexor, e esse ligamento espesso, e ele é visivelmente espesso. Na cirurgia a gente percebe isso. Às vezes a gente não consegue nem cortá-lo com uma lâmina de bisturi se ela estiver um pouquinho cega, tem que realmente botar uma lâmina nova às vezes. O espessamento desse ligamento é que causa o problema. O vilão é esse ligamento. Já que você falou em cirurgia, você já sempre percebe, por exemplo, o sinal da ampulheta, que é aquela pressão, e você tem o alargamento do nervo tanto para frente como para trás, isso sempre coincide, ou você tem pacientes que você não... Não, nem sempre coincide. Quando a gente vê esse grau de constricção grande, que a gente vê o sinal... Aí tá claro que tem ali, né? Aí tá claro que tem, aí você, na maioria das vezes, já vê, sabe que você já percebe a musculatura atrofiada, treinar. Então, assim, quando a gente vê um sinal desse, eu costumo brincar e dizer, puxa, eu já devia ter feito. Esse paciente já era para ter sido operado. Porque o tecido neural é um tecido extremamente sensível e especializado. Então, você imagina uma camisa amassada durante anos. E você tira aquele efeito constrictivo. O que é que vai ficar a camisa? Vai ficar amassada. Você é quem sente o alívio, né? Mas a camisa fica amassada, o nervo fica amassado. A gente vê muito esse sinal, doutor Nobre, e vê também os vasinhos periféricos do epineuro. A gente vê que os vasos param ali. Entendi. Não tem vascularização naquela área de constricção da ampulheta e depois ele volta a funcionar. Você volta a ver vasos viáveis. Assim, em relação à incapacidade, vamos dizer assim, ainda que o trabalho não tenha ficado comprovado, né, que o trabalho seja um fator importante, mas em termos de agravamento, e aqui a gente se refere inclusive a sintomas, você poderia dizer para a gente, num caso leve de síndrome do túnel do carpo, alguma atividade que você contraindicasse, como também num caso mais grave, onde a gente já tem uma atrofia importante, se teria alguma atividade que essa pessoa tivesse impossibilitada de fazer? Vamos pensar no pré-operatório, digamos assim. Sim.
Dani, vamos lá. Tem um trabalho muito marcante sobre a síndrome em que ele mediu a pressão intracanal em posição neutra do punho, em flexão e em extensão máximas. Olha, certo? Esse trabalho é muito interessante. E o que foi que ele viu? Em posição neutra, a pressão do punho se equivale à pressão normal. Quando você faz a flexão máxima, essa pressão aumenta substancialmente. Quando você faz a extensão máxima, mais ainda. Tá? Então, vocês que são médicos peritos, eu vou perguntar. Qual é a profissão que se trabalha assim? Praticamente nenhum. Qual é a que se trabalha assim? Também. Garçom. 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 Entendeu? Garçom, é. Então, assim, se no teu ambiente de trabalho, que isso vocês avaliam e sabem fazer muito bem, se o paciente tem o hábito de trabalhar com o punho em posição neutra, com o punho numa extensão leve, que é como a gente trabalha, ninguém trabalha com punho em flexão, a gente trabalha com punho em discreta extensão, ao meu ver, isso não piora a síndrome, tá certo? Isso não piora a síndrome do túnel do carpo. O cara vai ter porque vai ter mesmo. Vai ter porque vai nem ter vai piorar mesmo. nem melhorar. Exatamente, vai ter porque a genética dele disse que ele ia ter em alguma certa época da vida, aquele ligamento ia espessar e ia comprimir o nervo. Tanto que às vezes a gente pega um garçom com a síndrome bilateral, né? Quando na verdade ele é destro e costuma mais Se ele pioraria. usa muito a mão assim. Mas é isso que ele piora. No caso piora. da causa não seria, mas poderia ter uma relação com o trabalho no sentido de piorar. De piorar. Se ele tivesse realmente algum ofício que permanecesse nessa posição em que a pressão do canal do carpo é gigante. Sim. Tá? Quando é que a gente fica assim? Aí respondendo o que é que pode ser feito? Quando se dorme. Então as pessoas que têm o hábito de dormir, essas pessoas elas vão passar 5, 6 horas, 3, 4 horas com uma pressão máxima dentro daquele canal e o nervo vai sofrer. Aí esse doente, sim, então talvez a intervenção não fosse no trabalho, mas fosse quando ele estivesse dormindo, no descanso. Você usa órtese só por usa órtese. O único tratamento que tem evidência de mudança da história natural é o uso da órtese nos casos precoces, a órtese noturna, nos casos precoces. Hoje se briga entre a órtese e a infiltração como tratamento não cirúrgico. É o que eu ia perguntar. Você infiltra ou não infiltra? Infiltro. Eu infiltro. Em algumas situações eu infiltro. Quando é a síndrome leve, que o paciente tem sintomas recentes, né? A gente faz a infiltração ou a órtese, aí depende muito. Se o sintoma do doente for à noite, se é aquele paciente que diz que se acorda várias vezes à noite e durante o dia ele passa o dia bem, de boa, bem, trabalhando, fazendo tudo, manda fazer a órtese. Infiltração é corticoide, né? A gente tem. Se o doente começa a ter sintomas também durante o dia e eles têm uma coisa chamada edema pré-carpal, quando você tem um aumentozinho de volume nessa região antes de entrar no carpo, denotando alguma tenossinovite ou alguma sinovite dentro do canal, aí eu também faço a infiltração de corticoide. Mas a órtese eu uso infinitamente com mais frequência. Marcinho, Exame, que vocês iam perguntar. Então, a gente já está no tratamento. Eu queria fazer essa pergunta. Então, a eletromiografia, o que nós temos visto. Esse convidado é top. Ele mesmo nos ajuda na entrevista. Ele mesmo faz a pergunta que a gente vai fazer. Excelente. Eu li o roteiro. A gente vê muito o paciente chegar com uma eletromiografia grau 1 para 5, né, que é um grau especificamente leve, em praticamente todas as classificações, e o colega indicar, né, o colega médico indicar a cirurgia para aquele caso. Ao passo que algum ponto da literatura a gente vê também esses tipo 1 para 5 normais. Não, e o mais importante, às vezes chegam em sem clínica característica, né? Às vezes sem clínica característica. E já antecipando também, existe, por exemplo, hoje um grande boom pela ultrassonografia. Aqui mesmo no estado tem uns médicos já fazendo ultrassonografia, uns para complementar e outros dizendo que a ultrassonografia é melhor do que a eletromiografia, aí isso contrapõe um pouco a literatura. Mas eu queria saber de você, exatamente na sua prática diária, o que você pede, o que você confia e se você qual a indicação
quando que você indica a cirurgia baseado no exame? Claro que a gente sabe que o mais importante é a clínica, mas... Ou seja, não sei quem vai dizer. Aí ele perguntou, acho que agora a gente deveria responder. Longe de mim qualquer tipo de arrogância ou coisa do tipo, mas assim, eu confio mais em mim, confio mais no meu exame físico, certo? Sim. Eu já tive que operar, e não foi só foram alguns pacientes com eletroneurografia normal. Normal, tive até dificuldade de autorização por parte do convênio, da operadora, que precisava do exame. E aí, o exame estava normal. O exame estava normal, e aí, mas você vai operar o quê? Eu disse, gente, o exame tem isso, o exame físico tem isso. Então, o exame físico, ele dá o diagnóstico, tá? Tem um sinal, antes que você continue, um sinal do exame físico que você considera mais importante? Tem, o sinal de Durkheim, Paleo-Durkheim, que é a digitopressão, tá? Continuada, 30 segundos segurando aqui, e há uma reprodução dos sintomas. É muito mais sensível e muito mais específico do que o Tinel e do que o Fallen. E discriminação entre 2 pontos, você usa? Não? Eu uso, doutor Nobre, quando eu tenho muita dúvida ou quando eu tenho um pós-operatório que não ficou a contento. Certo. Aí eu peço para a terapeuta fazer um mapa de sensibilidade. A terapeuta de mão me entrega um mapa no pós, então. No pós, certo? Na avaliação pré-operatória, não. Na avaliação pré-operatória, a gente testa o tato, com estímulo tátil, suave, leve, paciente com os olhos fechados. Sempre tentando confundi-lo, tá? Sempre tentando confundi-lo. Às vezes a gente joga aqui para cima, que aqui é sensitivo do radial, não tem nada a ver com o mediano, entendeu? Porque às vezes o paciente... Não sei nem se eu poderia estar dizendo isso aqui. Às vezes o paciente sabe, aqui não, tô no campo, não é aqui não. Essa entrevista está tão boa que ele está ensinando nossos periciados. Então aqui não. Aqui se eu disser que aqui eu tenho que dizer que está dormente. Então muitas vezes você testa no sensitivo radial, no ramo dorsal do ulnar, entendeu? E pergunta se a sensibilidade está parecida ou não. Há uma recomendação formal da Academia Americana que seja solicitada a eletroneurografia? Sim, tá certo? Na suspeita da síndrome. Por várias razões. Primeiro, ajuda a excluir outros diagnósticos. Tá? Então, às vezes você tem uma síndrome, uma compressão C5-CC lá em cima, cervical. Opa, aí você opera, não fica bom. Ou você trata e não fica bom, com cirurgia ou sem cirurgia. Então, o problema está lá em cima. Às vezes você tem polineuropatia, você tem outras doenças associadas. Então, para mim, eu sempre peço, eu prefiro a eletroneurografia do que a ultrassonografia ainda, porque a eletroneurografia me mostra a função do nervo. Latência, velocidade de condução, pico de onda, amplitude. Então, eu entendo como o nervo está funcionando naquele local. Seja aqui em cima, seja lá embaixo, é que ele faz em todo o membro, né? Já que o colega me fornece isso. A ultrassonografia, não. A ultrassonografia, o diagnóstico se baseia na espessura do nervo. Então, somente. Você confia nesse negócio? O cara está com uma espessura do nervo lá, 9 a 14 milímetros, acima de 14. Se meu exame físico bater, sim. Tem um exame físico. O exame é complementar, né? Porque a gente bate sempre na perícia. Eu fiz meu exame físico. Todos os sinais e sintomas. Tá naquele perfil. 40, 60 anos, mulher. Parestesia noturna. Todos os... Aí, muitas vezes o paciente fala, doutor, não quero fazer aquele exame do choque, não. É muito, às vezes, muito traumatizante para eles. Não tem outro exame? Ora, eu estou tranquilo, o exame físico do paciente está assim, faz uma outra. Você estava falando nas importâncias, né, de se solicitar a eletroneuromiografia, e eu queria ressaltar uma aqui, que eu acho que do ponto de vista a gente faz muita perícia também para verificação de ato médico, perícia de erro médico, né? Então, quando você precisa operar um paciente com eletronegativa, né, com certeza você tem que se respaldar, você tem que se armar, tá com um prontuário muito mais bem preenchido, porque eu acho que uma das finalidades do exame é essa, né? E essa era proteger o profissional em relação a essas demandas. É um exame que ela te ajuda nisso, mas ela te atrapalha quando você tem resultados insatisfatórios. Nesses casos até que você falou. Atrapalha. É muito polêmico. Existem trabalhos que mostram pequenas melhoras na eletroneurografia num pós-operatório bem feito, e existem trabalhos que não mostram melhora absolutamente alguma.
E aí Isso complica a coisa. Ele agora respondeu a nossa pergunta, achei ótimo. E aí complica a coisa, porque você operou, o paciente disse que continua com a mão ruim, continua com a mão E o doente. exame morre. Você examina e fica naquela. Então você não tem objetividade para dizer aquilo. Isso, inclusive, é outra questão que chega muito na perícia. O paciente chega com pós-operatório, às vezes um pós-operatório bem recente, e outra eletroneuromiografia, né? E aí ele está dizendo, não, eu não estou bem porque o exame está ruim, né? Não é parâmetro. O parâmetro para cirurgia é clínico, por isso que eu costumo dizer. Eu já deixei de operar muitos pacientes com síndrome do túnel do carpo, porque eu sabia que existiam outras coisas ali por trás que talvez fosse mais importante para ele naquela situação do que propriamente a síndrome, propriamente a doença. Então, assim, o parâmetro de acompanhamento é clínico. É por isso que você tem que estar com o paciente muito bem orientado, muito debaixo do teu braço, e querendo entender um pouquinho mais do que ele quer daquilo. Porque às vezes ele não quer nem ficar sem dormência, às vezes ele quer outra coisa, quer uma atenção da família, às vezes ele quer um laudo pericial, um ganho secundário, às vezes ele quer entrar no que a gente está vendo demais agora, desconto para isenção de IPI. Sim, é verdade. Entendeu? Então você e a gente precisa sabe ver. também que a eletromiografia é um exame que necessita de uma técnica especializada, tá? A própria temperatura, o ambiente se tiver escuro, o examinador, o examinador, se tiver uma queda de energia, de corrente, que às vezes a gente nem percebe, né? Mas às vezes a luzinha, se tiver isso, o traçado muda. É muito lábio, é muito sensível. E o próprio ultrassonografia também, examinador dependente. E também. Né? Então a gente sabe que é problemático isso aí.